Coringa 2 mal estreou e já está sendo dito como um dos piores filmes do ano, sendo massacrado tanto pela crítica especializada quanto por um público geral, sendo dito como chato, confuso, entediante e desnecessário. E curiosamente todas essas críticas apenas reafirmam a mensagem que o filme quer passar e mostra o como sim ele era necessário existir. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez para falar sobre o tão polêmico Coringa 2. Um filme que assim, tá bem conturbado, tem pessoas que estão amando, idolatrando, e a grande maioria está caindo em cima do filme, detestando ele com todas as suas forças, e me surpreende que ainda existia algum hype em cima desse filme. Não me entenda errado, eu amo o primeiro filme do Coringa, né, o filme de 2019, foi um dos primeiros vídeos de filme que eu fiz aqui no canal, apesar que o vídeo é uma completa de uma porcaria, eu às vezes dá vontade de apagar aquilo porque não funcionou. Mas eu realmente gosto muito desse primeiro filme do Coringa. É um filme que mexe bastante comigo, eu tenho um certo carinho por ele, mas que, vamos ser honestos, se a gente pegar, analisar aquele filme, ele é fechadinho, ele não precisa de uma sequência. E aí, quando em 2021, 2022 mais ou menos anunciaram que ia sim ter um Coringa 2, todo mundo ficou tipo, velho, fudeu. Tanto por ser um filme que não dá tanta brecha pra isso acontecer, quanto pelo fato que anunciaram que ele ia ser um musical. Assim, no momento que eu vi que ele ia ser um musical, eu já tava pregando o caixão do filme. Eu já não tinha mais esperança nenhuma com o filme, né? Mesmo, pô, Lady Gaga e Arlequina, eu fiquei muito confuso com essa questão. Mas aí foi saindo os trailers, foi saindo algumas coisas ali, realmente o negócio parecia interessante, parecia que o negócio ia pra algum lugar. Mas eu confesso que eu só fui entender realmente o que o filme queria fazer pouco antes do lançamento. E eu posso afirmar isso com todas as forças, se o público está odiando completamente Coringa 2, a culpa é nossa, independente se o filme tem problema ou não. Porque o filme é um reflexo direto do sucesso do primeiro filme. Aquela realidade que a gente vê no segundo filme, aquela realidade que a gente vê, não tá tão longe do que é a nossa. O comportamento das pessoas e a forma como elas reagem aos acontecimentos ali não é diferente da forma como a gente reage ao próprio filme. E é justamente aí que dói nas pessoas. Já avisando que vai ter diversos spoilers sobre toda a trama dele, uma trama que muita gente está dizendo como inexistente, mas que sim, tem muitas camadas e tem muita coisa ali extremamente interessante de se abordar e de se comentar, e realmente o filme ele é mais profundo do que aparenta. Mas eu acho que antes necessariamente de eu pegar e comentar sobre o Coringa 2, eu acho que a gente precisa fazer um pequeno recap envolvendo o Coringa 1, que sim, foi um filme muito bom, foi um filme assim maravilhoso e que conquistou uma legião de fãs, né? Foi um filme que quando ele saiu, né, quando teve os primeiros anúncios, as primeiras imagens, também deixou o pessoal muito com medo. Foi um filme que todo mundo foi ver com muito pé atrás e acabou conquistando grande parte do público. Havia o medo de ser um Coringa sem o Batman, havia o medo da mudança de visual, havia o medo de não ser algo tão fiel e tão puxado dos quadrinhos, mas ele conseguiu ter a sua identidade, conseguiu puxar muitas coisas de outras obras do cinema e fazer uma trama extremamente funcional e extremamente cativante. Só que o filme ele tem um problema que ele é um tanto grave e que não é um problema exclusivamente desse filme, mas sim dessa onda, né, dessa mania que tem surgido de uns anos pra cá de fazer filme voltado pro vilão. Uma ideia que eu não acho por si só ela um problema, mas ela tem que ser trabalhada com extrema cautela e extrema cuidado. E o filme do Coringa, ele é um exemplo nítido disso. O primeiro filme do Coringa, ele é um drama que te coloca demais na pele do próprio personagem. Te coloca muito ciente sobre os problemas psicológicos que ele tem, sobre toda a situação e o contexto social na onde ele tá, e o como a própria sociedade não sabe lidar com esses problemas. E o como a vida dele vai meio que se tornando uma bola de neve ao ponto dele se tornar essa figura do Coringa. O filme ele faz uma crítica social que ela é extremamente interessante, né, que é muito envolvente, é bem engajante também, mas que
pode ser muito mal interpretada. Inclusive eu arrisco dizer que no calor do momento, quando eu saí do cinema a primeira vez pra ver o primeiro filme do Coringa, eu interpretei bem mal aquela questão. Porque por mais que um sistema, por mais que as pessoas tenham uma parcela de culpa em tudo aquilo que aconteceu, no que o Arthur se tornou, na origem daquela figura do Coringa, isso não justifica todas as atitudes que o Arthur tomou no decorrer da trama. Por mais que a trama romantize demais a figura do vilão, ele ainda é um vilão. O Coringa, no fim daquele filme, ele se torna um estopim para caos e desgraça em Gotham City, e as pessoas no cinema aplaudem isso. E o resultado é que tanto naquele universo do filme quanto na vida real, o Coringa se torna um ídolo. O Coringa se torna um símbolo. E é justamente nisso que entra o Coringa 2, desfazer a merda que o primeiro fez. Coringa 2 é um filme que coloca completamente em conflito aquela questão do que é arte e do que é entretenimento. Em momento algum, Coringa 2 quer pegar, te entreter e te divertir. Na real, muito pelo contrário. Ele quer pegar e te incomodar. Ele quer pegar e te ser angustiante. Ele quer pegar e te chocar. Enquanto o primeiro filme tenta te fazer ter empatia pela figura do vilão, o primeiro quer fazer você ter incômodo com o vilão. Ele pega, estrutura, organiza e planeja todo um espetáculo com o objetivo que você saia no meio do show. Porque depois de todos os eventos do primeiro filme, dele ter matado o Murray ali ao vivo, ele vai preso, ele fica anos esperando o julgamento e chegou o tal dia do julgamento. Chegou o julgamento do século, como todo mundo está chamando. Um julgamento que pela primeira vez vai ser exibido em rede nacional. O Arthur se tornou um ícone dentro da prisão e fora dela. Pessoas estão se vestindo como eles, pessoas estão brigando para ter um assento naquele tribunal. Pessoas estão fazendo passeatas, lutando pela liberdade de um assassino. E no centro disso a gente tem a maior representação do público que a gente poderia ter, a Arlequina. Eu gostei demais de como foi trabalhada a personagem da Arlequina nesse filme, né? A forma como buscaram algumas coisinhas ali do quadrinho, né? Buscaram essa questão da forma como ela é apaixonada e idolatra o Coringa, mas eu gostei de como colocaram isso dentro do contexto do filme e dentro principalmente da mensagem que o filme quer passar. Essa personagem que tem como completa inspiração a figura do Coringa, essa personagem que age em busca desse ídolo e que tem um único anseio de ver o circo pegar fogo e que faz as maiores loucuras possíveis em busca de ficar próximo a essa figura, a esse ícone que ela tanto anseia, que se entrega, mas que também manipula. Eu gosto dessa abordagem que deram pra Arlequina, assim como gosto do trabalho que fizeram aqui usando o Arthur. A forma como 2 anos na prisão meio que acalmou o personagem, meio que tornou o personagem levemente mais instável, apesar que ele tá mais reprimido, né? A forma como realmente o Arthur, ele parece que tá mais tranquilo, mas você sente que ele ainda é uma bomba relógio. Uma bomba relógio que começa a soar o timer a partir do momento que ele conhece a Arlequina. Algo que é muito bem transpassado tanto pela questão da produção quanto pelo tom que mais o povo massacrou o filme, que é o musical. Primeiro falando sobre a questão de produção, cinematografia, direção de arte, que, assim, tá tudo maravilhoso. Construção de cena, de planos, iluminação, planejamento de cor, tudo tá, assim, simplesmente impecável. Em cada corte do filme você sente um cheiro de papa Oscar, assim, que é miserável. Eu vi diversas críticas ao filme, mas nenhuma negou um pequeno fato. O filme é lindo visualmente, esteticamente. Isso vale tanto para as primeiras sequências do filme, que tem um tom mais contemplativo, um tom mais melancólico, um tom que te afasta bastante do personagem, quanto pelas cenas mais pra reta final, onde você ainda tem uma angústia muito forte. Ele consegue te dar um sentimento muito grande de desconforto pela forma como toda a cena é composta. Fora, claro, também as cenas de musical, que são muito bem feitas, tem um aspecto teatral que funciona incrivelmente bem, isso quando não utilizam os elementos de cena de forma diegética para construir toda uma estrutura estética de musical. Como por exemplo, a primeira música que tem entre o Coringa e a Arlequina, né, que quando eles estão tentando fugir do Arkham,
onde eles reaproveitam os faróis e as lanternas do helicóptero ali que estão em busca dos fugitivos, né, como se fosse um holoforte de palco. E no centro desse holoforte tá as duas figuras ali cantando e dançando. Esteticamente eu acho que não tem absolutamente nada pra reclamar do musical. Agora, falando sobre a parte musical do filme, pô, como o musical funciona, como ele é encaixado dentro de cena, como ele é utilizado, que propósito narrativo que ele tem e tudo mais, isso é bem complicado, isso é bem conturbado. Independente do que eu falar, eu entendo que tem muita gente que vai se incomodar com a parte musical, mas eu defendo o fato do musical estar aqui por N fatores possíveis. Eu sei que tem muita gente falando que o musical só existe pelo fato da Lady Gaga ser Arlequina, e por conta disso, nossa, eles precisam colocar a Lady Gaga pra cantar. Mas tem mais do que isso, sabe? Inclusive é uma coisa que eu acho que conseguiu casar bem com a própria proposta do Coringa, porque parece que é uma evolução natural das cenas de dança que a gente tinha no primeiro filme. Com a diferença que agora tem o vocal, além apenas do visual. Sobre o ritmo das músicas, sobre a forma como elas são encaixadas, eu confesso que no começo eu estranhei bastante. Como por exemplo, a primeira música que toca no filme, com exceção da primeira ali que é no formato de animação e tudo mais, mas é quando o Arthur ele tá vendo que o Harvey quer condenar a ele a pena de morte no julgamento. Ele quer fazer com que o Arthur seja condenado à pena de morte. Ele começa a cantar ali. Ou a cena da fuga da prisão dele com a Arlequina, que eu já comentei. Ou até as que acontecem meio que durante o próprio julgamento, durante o tribunal do personagem, que compõe boa parte do filme, né? Mais da metade do filme você acompanha realmente o processo desse julgamento, o Arthur ali no tribunal, né? E as ações sendo tomadas, e sempre no meio desses momentos de tribunal, né? Entre um dia e outro de julgamento, você tem algum momento de musical. E normalmente eles são para trabalhar essa questão do Coringa com a Arlequina. Boa parte da relação entre esses dois personagens vai ser passado muito mais através das músicas do que através de diálogos. Mas eu acabo defendendo isso porque isso traz a grande questão do delírio a dois dos personagens. A música passa a representar a relação desses dois personagens a partir do momento que realmente colocam eles para se conhecer em uma aula de canto. E a partir daquele momento que começa a surgir as músicas dentro do filme. E sempre que eles trazem essa questão da música, envolve os dois personagens. E mesmo nos momentos onde o Coringa tá cantando sozinho, está performando sozinho, existe muito uma relação da personagem da Arlequina naquele contexto. Fica realmente como uma representação da relação desses personagens. Mas é mais do que isso ainda. Durante todo o filme, uma coisa que eles tentam fazer é meio que desconsiderar algumas coisas do primeiro. É meio que pegar e começar a conturbar algumas coisas desenvolvidas no primeiro filme. Como por exemplo o fato de você ter visto, né, esse desenvolvimento do Arthur Fleck para ele se tornar a figura do Coringa. Já nesse filme tentam trabalhar as duas como se fossem coisas distintas. Inclusive com a advogada e a terapeuta dele utilizando aquela ideia de que o Arthur sofreria de um transtorno dissociativo de identidade, que ele teria uma dupla personalidade que seria a figura do Coringa. E o filme faz isso inclusive na produção. Observa bem todas as cenas de musical que você tem, quem tá performando não é o Arthur. Mesmo na primeira música ali, que é no meio da prisão e tudo mais, né, o Arthur sem maquiagem, sem figurino, sem nada, é o Coringa ali, é o ressurgimento do Coringa dentro de todo aquele contexto, sendo muito induzido pela própria figura da Lee. Após o Arthur conhecer a Lee, ver como ela admirava o Coringa, como os dois tinham supostamente contextos sociais extremamente parecidos, né, traz à tona essa figura através da música, através do musical, através da performance e através do show. E aí vem outro contexto que eu acho mais interessante de trazer do porquê o musical foi utilizado pro desenvolvimento do filme, que é o próprio conceito do Coringa. Porque o Coringa, ou bobo da corte, arlequim, bufão, o termo que você quiser utilizar,
tem já essa carga por si só de ser uma figura de entretenimento, de ser uma figura que vai fazer as pessoas rirem e se divertirem, encarregado única e exclusivamente de entreter reis e rainhas, inclusive sendo o único que é capaz de criticá-los sem correr nenhum tipo de risco, pois isso faz parte do seu espetáculo. Uma marca que acaba ficando registrada da figura do bobo da corte é essa transgressão de regras, essa utilização de desprezo e de ironia nas suas piadas, nas suas sátiras, mas que a todo momento tem que estar entregando isso, tem que estar entregando um espetáculo. E é justamente isso que as pessoas querem ver ali. Inclusive isso é transpassado na própria música The Joker is Me, como um coringa é tudo que as pessoas querem ver. Mas acaba que a própria forma dele tentar entregar entretenimento, dele tentar divertir as pessoas é através da estrutura do musical. E por que eu dou essa ênfase do tentar? Porque com toda certeza, isso não tenho dúvidas em pegar e afirmar, 99,9% do pessoal que amou e idolatrou o primeiro filme do Coringa, com toda certeza não gostava de musical. Musical é um gênero extremamente nichado e que ou você ama ou você odeia. Grande parte do público odeia. Isso faz toda aquela performance, todo aquele show, tudo aquilo que o Arthur tá entregando para o público ser completamente oposto daquilo que eles querem ver, o tornando até desapegado daquela figura e matando também o seu propósito. E é curioso porque quanto mais músicas você vai tendo no decorrer do filme, mais o próprio Arthur tenta se aproximar novamente da figura do Coringa. A própria música que eu falei, né, o The Joker is Me, né, é a música onde traz de volta à tona da figura do Coringa, onde ele volta a utilizar a maquiagem, onde ele volta a utilizar o terno vermelho e tudo mais. Mas logo na próxima etapa do julgamento, onde ele tá de volta performando esse personagem, a performance dele é artificial. Isso é explícito em cena. A forma como ele age, a forma como ele se porta, a forma como ele anda, como ele fala. Tudo aquilo tá artificial, tudo aquilo não tá convincente. Mais do que nunca, o Coringa é uma máscara. Uma máscara que está tentando desesperadamente entregar o que o público quer ver. E esse desespero, esse anseio por aceitação, por entregar o que o público quer ver, torna o momento do testemunho do anão mais incômodo do que ele já é. A forma como ele zoa, debocha, caçoa de todas as formas possíveis de alguém que já respeitou muito o Arthur no passado, unicamente para tentar executar a sua função. E por um deslize, um momento de raiva que ele começa a atacar absolutamente todo mundo, meio que o papel pesa na vida do personagem. Por conta de uma piada que ele acabou fazendo, ofendendo os guardas da prisão, ele é punido. Ele é espancado dentro da prisão e jogado na solitária. Meio que as consequências do show começam a afetar diretamente o artista. Se é que dá pra chamar assim. Isso é uma coisa que acontece principalmente no mundo da arte. Pessoas na qual o público exige tanto delas uma coisa específica que elas têm que seguir tão rigorosamente algo ali sem nenhum mínimo desvio, sem uma oportunidade de elas serem quem de fato elas são, porque isso causaria uma decepção no público, isso causaria uma decepção e um abandono em massa de todo mundo que o admira. Inclusive é muito curioso a própria Lady Gaga ser Arlequina, visto que a Lady Gaga é uma figura que já passou por essa situação. É uma escolha peculiar e assertiva, porque é justamente nesse momento onde esse papel, onde essa figura, onde esse ícone começa a pesar tanto pro Arthur, que ele o descarta. E ele o descarta tanto dentro do próprio filme, quanto todo o desenvolvimento que a gente teve no filme anterior. Como eu falei, o desenvolvimento do filme anterior foi a forma como o Arthur se torna o Coringa, a forma como ele se torna essa figura, como ele se torna esse ídolo, esse ícone daquela sociedade conturbada. Pra agora ele pegar e falar que o Coringa não existe, que sempre foi ele ali. Todas as atitudes quem tomou foi Arthur Fleck. E esse é um momento que
Ele é muito bom, é o clímax do filme, é assim uma das melhores partes, mas ele também pode ser um pouco ruim porque ele é muito expositivo. Mas assim, é necessário essa etapa ser expositiva. Tem que ficar claro agora a mensagem que ele quer passar. Tem que ser corrigido o erro no primeiro filme. Porque a partir do momento onde o Arthur ele assume que não existe um Coringa, inclusive com um diálogo muito bom onde ele mesmo fala que ele estava entalado na garganta um discurso de ódio, culpando todo mundo pela situação na qual ele se encontrava, colocando todos presentes naquele tribunal como responsáveis por quem ele é, meio que continuando esse show, esse espetáculo que ele estava querendo entregar para a população, e ele desiste. No momento quando ele desiste, que ele profere as palavras "não existe um Coringa", muitas das pessoas que o seguem e que torcia por ele saem do tribunal, abandonam o tribunal e abandonam o Arthur. Não se importavam com o Arthur, só queriam saber do Coringa e do show que ele poderia entregar, incluindo a própria Arlequina. E se essa parte já torna um pouco expositiva essa questão, o último diálogo que o Coringa e a Arlequina têm um com o outro grita isso mais ainda. Porque o Coringa ele fica martelando aquele negócio de como ele conseguiu fugir do tribunal, de que agora eles poderiam viver juntos, que eles poderiam fugir dali, e a Arlequina meio que joga essa questão que nunca existiu um fugir. O que existia para aqueles dois personagens era a ilusão, era o delírio, era esse anseio por caos. E o Coringa abandonou aquilo ali. O Arthur abandonou aquilo ali. Como ele mesmo disse, não existe um Coringa. Então não tem mais nada que ela queira. Mas mais peculiar do que todo esse diálogo que ela manda, já tornando extremamente expositivo toda essa questão do filme, mas é o último momento. Porque após ela falar tudo isso, após deixar o Arthur completamente desolado, ela começa a cantar, sem deixando brecha pro Arthur se comunicar, sem deixando brecha pro Arthur falar com ela, sem dar acessibilidade para ele comentar alguma coisa. Mas no momento que ela começa a cantar e ir embora, o Arthur fala: "Eu não quero mais cantar". Meio que o Arthur rejeita o próprio gênero que o filme estava seguindo, mostrando mais do que nunca que o musical era a representação desse entretenimento. O musical era o que estava representando não apenas a relação de Coringa e Arlequina, mas a própria existência do Coringa. Aquele personagem na mente do Arthur, aquele ídolo, aquele ícone que ele estava tentando seguir e que ele estava tentando performar, existia dentro desse gênero no filme. E nesse momento ele abandonou completamente isso. Ele não é especial, ele não é um ícone, ele não é um mártir, ele não é alguém para ser seguido e para inspirar outras pessoas. Ele é apenas uma pessoa normal. Ele é apenas um criminoso normal. Assim como diversos outros que a gente vê por aí, mas que acabou inspirando uma legião de pessoas. Não tem nada de especial em Arthur Fleck. Arthur Fleck é só mais um. É só um qualquer. Um qualquer que poderia gerar algo, que poderia entregar algo àquela população, mas que a partir do momento onde esse entretenimento que as pessoas veem não é mais relevante, não é mais interessante, tudo que resta a um bobo da corte que não pode entreter é a morte. E assim acontece. Após renegar o manto de Coringa, após renegar esse personagem, ele é esfaqueado como um qualquer nos corredores da prisão. Uma cena que é forte, uma cena que é impactante, mas que não causa o impacto esperado. E é muito bizarro pegar e analisar essa cena da morte do Arthur, porque ele não só morre como um qualquer, como ele morre pra um qualquer. Ele morre pra um personagem que você até via ele vez ou outra na prisão ali de fundo, mas ele não disse uma frase durante o filme inteiro até chegar à cena final. O Arthur morre de uma forma anticlimática e como qualquer um. Meio que é o último momento pra você pegar e quebrar completamente
a figura do Coringa. Eu vi muita gente pegando e zoando nessa questão, porra, tanto tempo de filme, tanta coisa de filme pro Arthur morrer pra um qualquer. É exatamente isso. É exatamente isso. O Arthur morre pra um qualquer como um qualquer. Sem uma morte grandiosa pra um vilão terrível que assolou Gotham City. Sem esse negócio do Arthur morrer por conta da corrupção da cidade. Sem ele morrer por conta de um sistema penitenciário precário. Não, ele é morto como um qualquer. Sem crítica, sem mensagem, sem nada. Ele é só mais um. E é tão nítido esse negócio que o Todd Phillips, ele queria pegar e abordar nesse filme essa questão da quebra do ídolo, né? Dessa questão de realmente fazer as pessoas deixarem de idolatrar o Coringa na vida real mesmo, né? Tirar essa questão de todo mundo gostar do Coringa, de todo mundo sentir empatia, do pessoal se identificar com esse personagem, que é muito estranho quando você vê no filme um momento onde ele nega o Coringa e o pessoal sai do tribunal, e pouco antes era tanto musical, era tanta coisa, e eu via tanta gente de saco cheio no cinema a ponto de sair da sala e nunca mais voltar. A vida imita a arte imita a vida. O filme foi feito pra incomodar e foi feito pra causar reflexão. Não é um filme feito pra entreter, mesmo sendo sobre uma figura que é representação do entretenimento. E seu maior destaque, seu maior forte é a crítica ao próprio público. É a crítica a quem viu o primeiro filme e idolatrou. E pior, idolatrou através de uma interpretação errada. Coringa 2 é um filme que não tinha necessidade de existir, mas surgiu uma urgência em existir. Foi necessário uma sequência que fez muita gente detestar completamente o personagem para quebrar esse ícone conturbado social. Da mesma forma como a Marvel teve que abandonar o personagem do Justiceiro nos quadrinhos, da mesma forma como The Boys precisou tirar completamente a sutileza de sua crítica por uma falta de interpretação dos seus espectadores. E espectadores esses que agora mais do que nunca estão extremamente incomodados e estão atacando fervorosamente o filme, criticando o ponto X, Y e Z, porque perceberam que a crítica desde sempre foi diretamente para eles. Coringa 2 é um espelho refletindo quem o vê, e é justamente por isso que ele está sendo tão odiado.